os dois últimos de hoje sejam um pouco mais longos, mas, assim, falta falar sobre 10 CPCs. Mas... Não, 10... Não, acho que faltam... Minto, acho que faltam 12. Mas, cara, ó, um CPC é esse quadro só, entendeu? Então, assim, tem muitos que vão na... Que vão aqui... Vão rápido aqui. E aí, podemos? Vamos lá? Bom dia, meus amigos. Prazer recebê-los no nosso último dia de aula. Vocês que estão em casa aí, que não quiseram vir, vão perder o chocolate. Já não tomaram a cerveja ontem, né? Com a gente depois da aula, né? E então não vão ter o chocolate aqui. E tudo bem que eu não comprei ainda, eu vou comprar agora na hora do intervalo, né? Vamos lá. Até porque eu queria saber se teria quórum, né? Senão eu vou comprar à toa também, né? Bom, o nosso primeiro CPC de hoje é o CPC 07, que trata de políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erros. O que são políticas contábeis, né? Quando uma empresa fala, eu tenho uma política contábil, na verdade é a sua base, né? A base de preparação das demonstrações contábeis. Como é que ela mensura os elementos patrimoniais, os elementos de resultado, né? Ou seja, quais são as formas de mensuração de todos os itens. Então, nas políticas contábeis, ela apresenta como é que ela faz a mensuração de estoques, a mensuração de ativos imobilizados, como é que ela deprecia. Então, ela faz essa apresentação. Isso tudo em nota explicativa. A nota explicativa ela vem com a informação da política contábil. Aí um ponto importante. Anderson, é possível mudar uma política contábil? A política contábil, ela, em tese, ela precisa ser, vamos dizer assim, algo corriqueiro, né? Ela não pode ficar mudando a política contábil a todo momento, senão não faz sentido nenhum, né? Mas isso pode acontecer? Até pode. Em que situações eu posso mudar uma política contábil? Tá? Quando uma nova norma assim o exigir, ou quando a informação, né? Ou quando aquela alteração propiciar uma informação mais relevante e confiável das demonstrações contábeis. Tá? Anderson, mas em que situação, por exemplo, uma nova norma poderia alterar uma política contábil? Lembra que nós falamos sobre arrendamentos ontem? Depois da revisão 2, alterou tudo para arrendatários. Então, ou seja, se a empresa tinha uma política contábil de classificar arrendamento para arrendatário como financeiro e operacional, isso acabou. Porque a nova norma fala que não existe mais isso. Agora, qual é a dificuldade dessa mudança de política contábil? É que a norma, do próprio CPC 07, diz que, se possível, a aplicação precisa ser retrospectiva, de forma completa, como se aquela nova norma sempre existisse também lá atrás. Porra, aí vocês vão pensar o seguinte, eu já faço há 5 anos, né, uma forma de contabilização. Vem uma nova norma, muda tudo. O certo que a norma fala é retroagir tudo e reaplicar essa nova norma para os anos anteriores como se ela sempre existisse. Aí eu tenho um problemaço. Por quê? Porque aí eu não posso mais abrir uma DRE, eu não posso abrir mais um balanço patrimonial, porque está tudo fechado. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que fazer um controle off-balance, tá? Ou seja, olha só, da maneira que eu fazia, eu impactei o meu PL dessa forma. Se eu fizesse dessa nova forma, o impacto seria esse. Essa diferença precisa ser ajustada. Vai precisar ser ajustada pelo menos no ano anterior, para fins de comparação. Porque senão, naquele ano que eu estou mudando a norma, eu não vou conseguir comparar com nenhum outro ano. Pelo menos o ano anterior precisa ser comparável com essa diferença. Então, assim, só que nem toda empresa consegue fazer essa aplicação retrospectiva completa. Tá? Então, existe uma limitação de fazer essa aplicação retrospectiva completa, que é até normal, né? Dá uma trabalheira do cão, isso, né? Então, ou seja, mas a lógica é, a aplicação retrospectiva completa é como se a norma sempre tivesse existido lá para trás, tá? Bom, mas me dá um outro exemplo de mudança de política contábil, né? Além do próprio arrendamento. A empresa mensurava os seus estoques pelo PEPS, e achou que seria mais relevante, mais importante fazer pelo custo médio.
Só que é o seguinte, se eu mensurava ao PEPS e mensuro agora pelo custo médio, vai dar diferença de mensuração dos estoques. Então, o ideal era que ela refizesse todos os seus saldos. Imagina isso, uma empresa que tem estoques pra cacete, com um custo médio. Então, assim, por isso que ela fala, para fazer isso, essa informação precisa ser muito mais relevante do que o que você já mensura atualmente para poder fazer isso, porque dá um trabalho gigantesco. Tá? Então, ou seja, política contábil para alterar não é tão simples, né? Agora, mudança de estimativa. O que é uma mudança de estimativa? Mudança de estimativa, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha uma máquina que eu comprei por R$100.000. Eu tinha uma estimativa de vida útil de 10 anos dessa máquina e uso o método linear de depreciação. Eu continuo usando o método linear de depreciação, que se eu mudasse o método seria uma mudança de política contábil. Tá? Mas eu continuo usando o método linear. Só que passado o primeiro ano, eu percebi que essa máquina não vai durar mais 9 anos. Quando eu comprei, eu achava que duraria 10. Passado o primeiro ano, eu fiz uma nova análise, ela não vai durar mais 9. Vai durar mais 6, por exemplo. Então, ela vai ter que refazer a depreciação. Ela não vai mudar o método, vai continuar sendo linear, mas houve o quê? Uma mudança de estimativa. Tá? Ou seja, decorrente de uma inovação, de uma nova informação. E essa mudança de estimativa é mais tranquila, porque é uma aplicação prospectiva dali para frente. Não faço nada para trás, porque à época, quando eu adquiri aquela máquina, de fato, eu achava que ela iria durar 10 anos. Mas, como eu tenho que reestimar a vida útil da máquina todos os anos, no final do primeiro ano, eu falei assim, não, ela não vai durar mais 9, vai durar mais 6. Não vou mudar o método de depreciação, mas agora eu vou ter que depreciar o restante desse saldo, né, por 6 anos e não mais por 9. Isso... Oi? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Tudo isso vai em nota explicativa, na verdade, né? Então, a diferença, né, da política contábil para a mudança de estimativa é que a aplicação é prospectiva. Agora, se eu quisesse alterar o método de metodologia de depreciação, mudar aí de método linear para a soma dos dígitos, já seria uma mudança de política contábil. Aí eu teria que fazer uma aplicação retrospectiva completa aqui. Tá? Bom, e o outro ponto é o seguinte. Lembra que nós falamos sobre ajustes de exercícios anteriores na DLPA? Né? Na DLPA? Então, o que acontece? Muitas das vezes a empresa se vê numa situação de ter que retificar erros, né? Ou decorrentes de erros matemáticos, né? Omissões, ou até fraudes, tentativas de fraudes contábeis. Às vezes o auditor vai lá, olha, cara, isso aqui foi uma tentativa aí de fraudar, de burlar, né, a informação contábil, gerar uma informação equivocada. Então, ou seja, quando se identifica um erro devido a uma possível omissão, né, enfim, até mesmo alguma fraude, normalmente eu detecto isso no exercício seguinte. Eu nem sempre detecto isso no próprio exercício. Eu detecto no exercício seguinte. Quando a DRE fecha, quando o balanço fecha, eu detecto isso no ano seguinte, eu também já não posso abrir, né, as demonstrações contábeis do exercício anterior, a não ser que seja uma coisa assim muito absurda, né, que aí eu precise de fato abrir e refazer as demonstrações contábeis. Mas quando isso ocorre, esse ajuste vai ter uma aplicação retrospectiva no primeiro conjunto de demonstrações contábeis após a descoberta do erro. Então, por exemplo, o erro foi em 2020, eu descobri em 2022. Então, em 2022, eu vou reconhecer aquele ajuste com base em 2020. E, normalmente, o acerto é direto no próprio PL. Porque, na verdade, o impacto já foi feito em 2020. Então, o ajuste vai ser no próprio PL. Ou para mais ou para menos, vai depender. Se eu não reconheci uma despesa que era para reconhecer, o meu lucro ficou maior, então tem que ajustar. Se eu não reconheci uma receita que era para reconhecer, o meu lucro ficou menor, né? Então, esse efeito vai diretamente lá para o PL. Então, ou seja, quais são então as diferenças entre cada uma delas aqui? Políticas contábeis, aplicação retrospectiva completa, se não houver até onde der, né? Mudanças de estimativas contábeis, aplicação prospectiva dali para frente, e a retificação de erros
né? A aplicação retrospectiva não completa, mas no primeiro conjunto de demonstrações contábeis que eu identificar o erro, né? Então, basicamente aqui, esse é o CPC 07. Querem fazer perguntas? Assim, ficou claro para vocês a diferença entre eles? Te deixou aqui, assim, uma coisa bem sucinta aqui para... Aí sempre lembrando que é sempre bom dar uma olhada no material. O material, né, acaba tendo um livro de detalhes um pouquinho maior, né? Mas sempre dentro desse contexto aqui. Então vamos aqui. Olha aqui, ó, questão número 5. Ah, não, aqui eu errei. Vê o CPC? Desculpa, aqui é 23. O 07 é de subvenção que eu falei ontem. Se vocês puderem... Não quis falar, não? Não, o 07 é subvenção que eu falei ontem. Viajei. Eu vim pensando em subvenção, cara. Eu tava falando sobre isso no café da manhã com um rapaz. Ele também está estudando para a prova da Cefaz. Ele está lá no hotel, lá ele viu o meio do curso, eu estava falando sobre subvenção. Aí me veio na cabeça. Então, nos termos do CPC 23, que trata de políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erros, a entidade deve selecionar suas políticas contábeis e aplicá-las de modo uniforme em transações semelhantes. Entretanto, o próprio CPC oferece à entidade a probabilidade de fazer mudança nas práticas contábeis. Nesse aspecto da mudança de práticas contábeis, o CPC informa que a entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança... Mas lê as outras aí. É a D, né? Porque ali só fala dos ativos, né? Ali é tudo, né? Ou seja, é informação mais relevante para as demonstrações contábeis, né? Ali ele fala só dos ativos, né? Ou seja, não é só sobre os ativos, é sobre tudo, né? Qualquer informação, né? Então, ou seja, é possível uma mudança de política contábil quando a informação resultar, né, em algo mais confiável, mais relevante nas demonstrações contábeis, né? Sobre efeitos de transações, posição patrimonial, financeira, desempenho e fluxo de caixa. Então, é algo mais completo, né? Não somente delimitando para os ativos. Então, aqui, letra D de dado. Ok para vocês? Dê uma olhada nessa aqui, ó. Considere as assertivas abaixo. Vejam o que vocês marcariam aí como correto. E aí, meus amigos aí? É quando ela não consegue realizar. O que acontece? A norma fala que a política contábil deveria ser uma aplicação retrospectiva completa, né? Nem sempre se consegue fazer isso. Então, acabou que eu não consegui praticar essa aplicação retrospectiva completa, entendeu?
Ou seja, aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e as condições, como se a política tivesse sido aplicada parcialmente. Não, né? Ou seja, como se tivesse sempre, né? Sempre tivesse sido realizada, né? Então tá errada a primeira. Então já mataria aí a C e a E, né? Mudança de critério sobre estimativa de vida útil de determinado ativo mobilizado deve ter aplicação prospectiva, ou seja, mudança de estimativa contábil. Ou seja, tinha estimativa de 10 anos, passou um ano, não tem mais 9, tem 6 agora. Então isso é para frente. Então tá certo a segunda, né? E a aplicação impraticável de requisito ocorre quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Porque quando ela não consegue fazer a aplicação completa, ela precisa indicar que não conseguiu fazer essa alteração completa porque ela não ensejou vários esforços, mas não conseguiu. Aí ela vai ter que explicar o porquê que não conseguiu, né? Muitas empresas acabam fazendo isso, porque não tem, às vezes, como voltar 10 anos para trás para poder... uma nova norma mudou tudo. Eu vou ter que voltar 10 anos, como se a nova norma tivesse sempre sido aplicada 10 anos atrás. Isso aí, às vezes, é impraticável, né? Então, se usa esse termo de aplicação impraticável. Beleza? Tá? Então, aí, 2 e 3, né? Letra D de dado. Tranquilo por enquanto? Não, assim, eu falei 10 anos só por, né, assim, a questão é, se eu não conseguir fazer a aplicação retrospectiva, eu preciso indicar isso em nota explicativa, e dizer por que que eu não consegui. Porque como a norma pede que você faça tudo para trás, se você não fizer, você precisa indicar por quê, senão a auditoria vai lá e te confronta, entendeu? Olha, eu apliquei os esforços aqui, mas não consegui por causa disso, 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 disso. Já, eu não tinha controle suficiente à época, eu já distribuí dividendos, já paguei impostos, eu já reinvesti aquele recurso, então não tem mais como fazer essa aplicação retrospectiva, precisa explicar isso, né? Porque senão a auditoria vem... Porque a auditoria acha que tem que fazer exatamente o que está na norma, mas operacionalmente isso nem sempre é fácil, né? Só olhar o que a norma fala, não, vamos fazer retrospectivo. Cara, não é assim. Não é tão fácil assim, né? Então, eu preciso justificar o porquê eu não consegui fazer, entendeu? Então, pode ser para 2 anos, 3 anos isso, né? Assim, eu falei 10 anos porque fica mais visual, né? Que é mais difícil, né? De fazer dessa forma, né? Mas o resumão aí do CPC 07, desculpa, 07, tô com 07 na cabeça, CPC 23, ele está aqui. Mas lembrando que a leitura do material é fundamental aí para vocês se aprofundarem. Tranquilo aqui? Querem fazer uma pergunta? Beleza? Oi? Ficou D. Ficou D. Isso. Aí falta só 9 agora. Não, mas vão ter vários assim. Então, não, minto, faltam 11, na verdade, desculpa. São 12. É porque nessa aula são 7. Hã? A Cuiabá é bom, a cerveja daqui é boa. Esse aqui é legal, informações por segmento. Esse também é rápido.
Bom, vamos lá. Que aqui eu boto o exemplo que está aqui no material. Informação por segmento. Normalmente a gente tem a ideia o quê? Que a DRE é só apresentada pela receita bruta, né, fechada, como a gente tem um hábito, né, de mostrar para vocês. Entretanto, as empresas, né, as entidades, né, que precisam aplicar as normas brasileiras de contabilidade na sua plenitude, precisam gerar informações por segmento. O que seria isso? O que é um segmento operacional? É um componente da entidade que possui informação financeira individualizada, possui receitas e custos próprios, que a gestão consegue acompanhar isso, que as informações elas gerem, né, esse tipo de segmento acabe gerando receita, gerando custo, gerando lucro, né, de forma individual, com uma certa frequência. Mas como assim, antes? Não entendi. Bom, vamos imaginar aqui que uma empresa tem uma receita bruta de R$100.000. Mas, na verdade, essa receita bruta ela é composta de 3 produtos. Ou seja, esses 3 produtos, né, totalmente diferentes. Né? Vamos imaginar que eu tenha lá uma linha, vou botar só até o C aqui, uma linha de produtos bovinos, suínos e aves. Vamos imaginar que eu consiga fazer essa segregação aqui. Aí aqui eu tenho 30.000, aqui eu tenho 10.000 e aqui eu tenho 60.000. Tá? Então, ou seja, esses 100.000 são divididos nesses segmentos operacionais. Então, ou seja, é como se fosse algo gerencial mesmo. Eu abri, né, os segmentos operacionais que geram receita, geram custos, geram lucro, né, para aquela entidade. Então, qual é a lógica do CPC 22? Bom, as empresas que adotam full time, né, as normas brasileiras de contabilidade precisam gerar informação por segmento. Tá? Agora, são todos os segmentos operacionais que, de fato, precisam ser divulgados? Não. Tá? Para o item ser obrigatório, precisa ser um segmento operacional e precisa ter qualquer um desses limites quantitativos aqui. Então, por exemplo, bom, é obrigatória a divulgação de um segmento se a sua receita daquele segmento for superior a 10% da soma de todos os segmentos. No caso aqui, se eu falo de R$100.000, os dois que estão obrigados a fazer é bovino e ave, certo? Eu falo de superior, né? Ou o lucro daquele segmento for superior a 10% de todo o lucro, né, da soma do lucro de todos os segmentos. Ou o ativo daquele segmento for superior a 10% do somatório do ativo de todos os segmentos. Agora, tem algumas exceções aqui. Por exemplo, eu posso, às vezes, ter um segmento operacional que talvez não tenha esse percentual, mas ele é relevante. Eu posso divulgar. Aqui é somente a obrigatoriedade que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho lá um único segmento que dá prejuízo. Porra, esse cara tem que ser mencionado. Né? Então, existem algumas exceções aqui. A obrigação é sempre desses caras aqui, de 10%, seja para receita, para lucro ou para ativo. Tá? Então, o nosso exemplo aqui é o seguinte, ó. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Segmentos A, B, C, D e E. Receitas, lucros e ativos. Quais seriam os segmentos obrigatoriamente divulgáveis? Analisando por receita, esqueçam lucro e ativo, receita 530, certo? Então, eu divulgaria, né, todo mundo que for maior do que 53, certo? Ou seja, divulgaria A, B, C, pronto. Certo? Se fosse olhar pelo lucro 120 aqui, seria a partir de 12. Aliás, mais do que 12, né? De 13 para cima, né? Ou 12,1 para cima. Divulgaria B, C. E repare que o D deu prejuízo. Tem que divulgar. O único que deu prejuízo, tem que divulgar. Tá? Ativo, 5.600. O que for acima de 560. Então, divulgo A, B, A e B. Né?
Então, se eu for olhar por esse prisma aqui, o que eu vou ter aqui? Ó? Pela receita ABC, pelo lucro BC, prejuízo, ó, é o único do prejuízo, e pelo ativo AB só. Ou seja, então são segmentos que têm a obrigação de serem divulgados. Tudo bem para vocês aqui? É isso. CPC 22, aí, mais rápido que o 23. Ó. Não, falo sério, tem vários CPCs que são rápidos aqui. Beleza? Mas todos conseguem visualizar isso? Ok? Essa divulgação seria você detalhar por segmento, mês a mês, ou quarto a mês? Sim, sim, sim. Aí depende de como a empresa vai divulgar as demonstrações contábeis. Você faz trimestralmente, você faz ano por ano, né? É algo bem gerencial mesmo, né? Se for parar a pensar, né? Ou seja, eu vou aprofundar o seguinte, tá, minha receita foi de 1 milhão, tá, mas quais itens, né, compuseram aquele 1 milhão? Então é basicamente isso. Por que isso? Porque às vezes, vamos imaginar que a entidade espera descontinuar o setor de bovinos, por exemplo. Porra, meu irmão, esse cara aqui me dá uma receita relevante de 30%, vai descontinuar por quê? Então, é importante ter essa informação para o acionista, né? Agora, claro, é evidente que as pequenas empresas, né, elas acabam não praticando isso porque existe um CPC específico para a pequena e média empresa, que é algo mais enxuto. Isso aqui são para as grandes empresas, para as empresas de capital aberto, para as empresas que aplicam, né, a gente chama de CPC full. Elas precisam aplicar todos os CPCs. Beleza aqui? Ok? Então vamos para mais um exercício. Opa, foi aqui certinho. Deixa eu ver. Pulei aqui. Dei uma olhada nessa questão agora aqui. Questão 4. Dei uma olhada nela. Ele quer saber qual o segmento, né, operacional que não atinge nenhum dos limites, né, para poder fazer a divulgação. Oi? Ele fala que não atinge, né? O que não atinge. Ou seja, aqui eu precisaria divulgar todo mundo que é acima de 82.345, né? Então divulgaria 1, 2 e 6. Né? Então, assim, já anotem aí que 1, 2 e 6 já né? 1, 2 e 6, né? Beleza. Então, assim, já eliminaria E, né? Eliminaria E aqui. Esses de vendas, aqueles que forem maiores do que 46.384, né? 1, 2 e 5. Então, já eliminaria aqui também a C. Certo? Né? E agora aqui é o seguinte, aí, quem falta ainda aí? Quem falta a... Ó, eu divulgo 1, divulgo 2, divulgo 3
Perdão, divulgo 2, divulgo 6 e divulgo 5. Então falta 3 e 4, né? Aí vamos olhar o lucro aqui agora, né? 23.580, né? Ou seja, aí o que acontece? Teria que ser os acima de 2.358, né? Divulgo 1, divulgo 2, divulgo 3. Não é isso? O 4 deu prejuízo. Então esse cara eu divulgaria. Aliás, perdão, não teria obrigação de ser divulgado aqui o 4, né? Ok para vocês? Porque, na verdade, se eu for parar a pensar, eu tenho outro com prejuízo aqui, ó. Não, tô falando o seguinte, tô falando, o 6 também deu prejuízo, né? Então, ou seja, como ele não foi o único, eu não tenho obrigação de divulgar o 4 aqui. Não, porque acontece, naquele caso lá, ele foi o único, o nosso exemplo foi o único prejuízo. O único. Nesse caso aqui, o 6 deu mais prejuízo ainda, né? Ou seja, o 6, assim, se em tese, o 6, se fosse o caso, né? Então, só o 4 aqui, porque o 4 não tem, assim, do lucro aqui de 23.580, né? Eu tenho outros itens que deram prejuízo. Por exemplo, o 6 deu mais prejuízo do que o próprio 4, né? Não foi o único, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, o 4 não tem obrigação de divulgar aqui. Ok para vocês? Tá? Se ele fosse o único, eu divulgaria por ele ter sido o único, mas ele não foi o único. Eu tive outros aqui que acabaram dando prejuízo também. Divulgo o maior prejuízo. Até porque, se eu for parar a pensar, né, se eu for pegar 10% para cima ou para baixo, né, ele não está nem nesse parâmetro. Né? Por exemplo, se eu fosse pegar lucro de 10% e prejuízo de 10%. Se fosse pegar um prejuízo, vamos supor que o prejuízo for de 23 e pouquinho aqui, né? Daria menos 2.000 e pouco, né? Ele também não está nessa leva. O C já estaria, né? Mas isso é relevante ou não? O quê? Esse 10% para baixo. Não, eu estou só conjecturando aqui. Né? Que se eu fosse para pensar, né, os 10%, se eu fosse fazer para baixo também, por exemplo, vamos imaginar que todos dessem prejuízo. Aí se todos dessem prejuízo, eu teria que pegar aqueles que deram 10% para cima. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos dizer, todo mundo deu prejuízo aqui. 10% para cima. Nem isso seria o caso aqui. Mas o senhor ia pegar só 10% do total. Do total. Por exemplo, imagina que todo mundo estivesse dando prejuízo. Aí, lógico que seria praticamente a mesma aqui. Só que ao invés de ser lucro, ia ser o quê? Prejuízo de 10% acima. Que também não iria acontecer, entendeu? Se fosse lá 23 negativo. Isso. Ainda assim, o 4... Ainda assim, o 4 não seria divulgável, entendeu? Então, por exemplo, ali o senhor não pegou o negativo 3.480 porque deu 10%, deu mais que 10% negativo, foi isso? Não, na verdade, ele já é divulgável aqui pelo ativo. Ele já é divulgável já, entendeu? Então, eu não me preocupo com ele. Agora, esse cara aqui, que não foi divulgável por nenhum item, não precisaria ser divulgado também, porque, na verdade, o valor dele é relevante. Se for para pensar aqui, ó, esse cara aqui deu positivo. Né? Mesmo que desse negativo em 23 mil, ele ainda ficaria abaixo dos 10%, entendeu? Essa é a lógica aqui. Agora, se ele fosse o único item negativo, aí eu poderia divulgar, porque ele é o único negativo. Né? Então, assim, eu não tenho essa preocupação, essa obrigação de divulgar o item 4. O item, se eu não tivesse o 110 aqui, do ativo, eu divulgaria o quê? Poderia divulgar o 6. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Esse cara, se eu tivesse um resultado negativo de 23 mil, ele seria maior do que 10%, né, do prejuízo. Mas como eu já divulguei aqui, eu não me preocupei mais em olhar a parte negativa aqui. A banca fez uma pegadinha mesmo aqui, tá? Nessa questão. Ou seja, a operação 4 eu não tenho obrigação de divulgar, a não ser que ele fosse o único, né, que tivesse dando prejuízo aqui. Beleza? Tá? Só 4. Faltam 10. Hã? Ficou C, né? Agora não vi agora.
É C? É que eu pulei aqui? É letra C? É. Apenas 4. Então, mas agora eu pulei aqui, eu não estou mais no... Não, o senhor fala se quer, a gente pode dar dessa última. Isso. Letra B, apenas 4, né? Ah, tá. A operação 4, é. É porque eu não lembrava se era B ou C ali, eu já pulei aqui do... Evento subsequente, também tranquilo, CPC. Bom, evento subsequente. O que seria isso? Todo evento favorável ou desfavorável que ocorre entre a data base das demonstrações contábeis, ou seja, a data que eu estou finalizando as demonstrações contábeis, e a autorização, né, da diretoria, né, é importante ressaltar que é da diretoria, para publicação, né, para emissão dessas demonstrações contábeis. Por quê? A gente sabe que, por mais que a data base normalmente as demonstrações contábeis sejam no dia 31/12, ninguém fica no dia 31/12 fechando demonstrações contábeis, né? Dia 31/12 é Réveillon, a pessoa já está bebendo desde cedo, né? Já está comemorando, né? Mas, obviamente, quando eu vou fechar o balanço, fechar a DRE, a data base de fechamento é 31/12 na maioria das empresas. Pode ser outra data, né? Mas, em regra quase geral, dia 31/12. Ou seja, esse processo demora um pouquinho ainda, tá? As grandes empresas de empresa de capital aberto normalmente só fazem essa publicação lá para abril, mais ou menos, que eles têm 120 dias aí
para poder fazer isso, né, em regra geral, né? Então, vamos imaginar aqui que aqui foi o dia 31/2/2021, né? E a autorização para publicação da diretoria foi aqui no dia 4 de abril. Então, o evento subsequente é exatamente isso aqui, ó. Evento subsequente. Só que depois da autorização, eu vou publicar, depois vou registrar na CVM e tudo mais. Então, a questão é, o que ocorrer entre 31/12 e o dia que é autorizado pela diretoria para publicar, para emitir as demonstrações contábeis, isso é um evento subsequente. Tá, Anderson, mas e aí, o que significa isso? Significa dizer, se esse evento já existia, né, e ele for passivo de ajuste, eu vou ajustar. Me dá um exemplo, Anderson. Vamos imaginar o seguinte, no dia 31/12, eu tenho uma ação judicial que está em andamento. Eu tenho uma ação que está ocorrendo e eu fiz uma provisão à época, né? Ou seja, eu faço uma provisão por uma estimativa de perder alguma causa. No dia, vamos imaginar que no dia, sei lá, 25 de fevereiro, que é o período entre 30/12 e o 4/4, o juiz bateu o martelo. Ou seja, eu tinha provisionado 100 mil reais e ele falou o seguinte, não, você vai ter que gastar 130. Minha pergunta é, ajusto ou não ajusto? Ajusto. Por quê? Porque eu já tinha reconhecido a provisão, o fato gerador já tinha ocorrido. Eu só não tinha certeza do valor. Então, ou seja, se o evento já existia, ajusto. Agora, vamos imaginar o seguinte. No dia 31/12, eu tinha lá uma propriedade para investimento mensurada a valor justo de 100 mil reais. No dia 30 de março, o seu valor de mercado foi para... Eu falei o quê? 100 mil, né? O seu valor de mercado foi para 150. Minha pergunta é, eu ajusto com base em 30/12 ou eu ajusto só em março do ano seguinte? Só em março. Porque em 30/12, o fato gerador me mostrava que aquele cara em 30/12 valia 100 mil reais. Pronto. O fato de eu não ter fechado ainda as minhas demonstrações contábeis assim, para publicação, não significa que eu vou ajustar qualquer coisa. Ou seja, no dia 30 de março é que o meu ativo deu um salto. No dia 31/12 ele não deu. Então ele vai permanecer por 100 mil reais. Tudo bem para vocês? Só uma dúvida, porque o senhor falou que não tinha valorização, por exemplo, eu compro o carro, aí ficava o valor da nota. Propriedade para investimento que eu falei. Ah, tá, entendi. Nós falamos sobre isso ontem. Propriedade para investimento. Veículo não. Assim, mobilizado, estoque não valoriza. Propriedade para investimento mensurada a valor justo valoriza. Se for custo, não valoriza. Somente aqueles itens são valor justo. Lembra que eu falei que tem essa diferença? Ou seja, eu posso mensurar a minha propriedade para investimento custo ou valor justo. Se for custo, deprecia, faz impairment. Se for valor justo, não deprecia, ele vai oscilando, entendeu? Ou seja, não é qualquer item que é valor justo, não. Isso ali em 31/12, quando ele fechou ali, vamos supor que ele tinha uma reserva de contingência lá, ele reverteu ela. Não usou, reverteu ela. E ele não tinha, vamos supor, o próximo exercício ele não tinha essa reserva mais. E acontece algo que ele precisaria dessa grana. E aí, ele teria que fazer nesse período aí? Ou ele teria que deixar no próximo ano? Então vamos lá. Você reverteu a reserva em 31/12. Só que aí depois você descobre... Precisou usar. Não, você vai usar no ano seguinte. Aí você não mexe pra frente. Não mexe para trás, não mexe para trás. Você vai usar no ano seguinte mesmo, não tem problema nenhum. Mas naquele momento ali, reverti, né? Isso é importante por quê? Porque, na verdade, existem alguns eventos que envolvem um certo grau de estimativa ou de subjetividade que o fato gerador já teria ocorrido, mas ainda não tem umas certezas, né, do valor, por exemplo, né? Por exemplo, até a questão dos lucros, da distribuição de dividendos, já eu vou... por exemplo, eu tenho que distribuir dividendos, mas eu preciso de uma aprovação dos acionistas, por exemplo. Eu tenho uma reserva lá para distribuição. Se essa aprovação não ocorrer dentro desse período aqui, só vai distribuir no ano seguinte. Ou seja, só vai distribuir para 2023,
considerando aqui 2022, né? Se a coisa foi aprovada antes, eu posso dar autorização para distribuir no próprio ano. Ou seja, vai depender do fato gerador. O fato gerador já ocorreu? Se já ocorreu, por mais que o valor final a ser mensurado seja depois, isso vai ser ajustado. Agora, se o fato gerador não ocorreu, não vai ser ajustado. Esse ajuste que você faz no ano seguinte, faz na mesma. Você abre a que já foi aprovada. Então, aí que tá. Eu não fechei ainda, entendeu? Eu não fechei. Antes dessa publicação, você vai lá e faz. Isso. Porque eu estou fazendo sempre voltado para 31/12 ainda, entendeu? Ou seja, eu estou fazendo a contabilidade do ano anterior ainda, vamos pensar dessa forma, né? Então, o exemplo que eu trouxe aqui é bem tranquilo. Ó, a administração da entidade conclui em 28 de fevereiro de X2 a sua minuta das demonstrações contábeis, que foi encerrado em 31/12. Em 18 de março, a diretoria examinou as demonstrações e autoriza a sua emissão. Puf. Então, a data base é 18 de março. A entidade anuncia em 19 de março o seu lucro e outras informações. As demonstrações contábeis são disponibilizadas aos acionistas e outras partes em 31 de março. Os acionistas aprovam as demonstrações contábeis na reunião em 30 de abril e as demonstrações contábeis são em seguida encaminhadas para registro no órgão competente em 17 de maio. Então ele botou um monte de data ali, aleatória, mas a data base de fechamento, para não entrar mais nada, é o dia 18 de março. Ok para vocês? Então, assim, é basicamente isso. Basicamente isso aqui. Aí, por exemplo, eventos subsequentes que evidenciam condições que já existiam na data final do período e devem ser ajustados. Por exemplo, ó, decisão ou pagamento em processo judicial após o final do período contábil que se referem. Ou seja, já tinha o evento, já tinha estado no passivo, mas a decisão foi nesse lapso temporal. Eu ajusto. Descoberta de fraude. Porra, o evento ocorreu, a fraude ocorreu, né, no ano passado, mas eu consegui descobrir durante esse lapso temporal aqui. Ajusto? Ajusto. Né? Agora, itens que não podem ser ajustados. Declínio de valor justo de investimentos, dividendos declarados após encerramento. Ou seja, o fato gerador, porra, ele não ocorreu em 31/12, ocorreu depois, né? Então, isso aqui é questão praticamente certa de prova. Certa de prova, né? É uma questão que vocês certamente acertariam se caísse em prova. É só olhar a data da autorização para emissão e publicação das demonstrações contábeis. O cara vai botar umas 10 datas lá. Só olhar lá a data-chave. Tá? E como é que isso cai em prova? Dessa mesma maneira. Oi? Não, na verdade, eu digo o seguinte, a data para vocês olharem é a data da autorização para a emissão das demonstrações contábeis. Eu estou dizendo isso para poder fazer o corte, entendeu? Ou seja, o corte daqui para cá. O que vier para cá de data já não cabe mais, né? Aí se vocês forem olhar aqui a questão que a gente colocou, exatamente dessa forma que cai, se cair, né? Declínio de investimento eu não ajusto, mas se for um aumento do investimento eu ajusto. Não, também não. É porque, na verdade, esse fato já ocorreu depois, entendeu? Mas o imóvel estava 100 mil, aí foi para 130 mil. Senhor. Então, mas essa... Ele botou declínio ali, mas poderia ser aumento também. Está falando o seguinte, olha só. O fato gerador do declínio ocorreu já no ano seguinte. Não existia o fato gerador. Houve um aumento vamos lá, houve um aumento no valor justo do investimento no dia 30 de março. Problema. Vai entrar só no ano que vem. Diferentemente da provisão. Eu já tinha uma provisão. A provisão já estava em 31/12. A questão é que o juiz bateu o martelo em 30 de março. Eu já tinha uma provisão, entendeu? O de 130 mil era provisão, né? Entendeu? Agora, por exemplo, eu descobri a fraude aqui, um erro matemático em 30/3. Pô, eu tenho que ajustar. Por quê? Porque o fato que gerou a fraude ou erro já ocorreu. Entendeu a lógica? Ou seja, se eu detectar até aqui algo que já tinha acontecido lá no passado, né, até 31/12, eu tenho que ajustar. Agora, o fato gerador do aumento ou declínio do valor justo do investimento, o fato gerador ocorreu no ano seguinte. Então, eu não vou ajustar nada. Entendeu? Essa é a lógica. Tá? Professor, por isso que algumas empresas utilizam
Ah, cadê? Aqui, ó. A questão cai assim, ó. Dê uma olhada aí, por favor. Oi? Dia 1º, né? Todos concordam? Então, é assim que se cair, vai ser assim. Tá? Não, mas cai assim mesmo. Mas cai assim. Ah, você falando, quem nunca viu isso não vai acertar. Assim, só se for chute brabo, né? Então, assim, é uma questão fácil, é o que vocês já viram, né? Então, Tá agora no quadro. Aquele monte de data, né? Que autoriza o que Então eu vi ali que autoriza, não preciso nem olhar as outras datas. autoriza pela diretoria, né? Assim, aqui, ó, sempre é a diretoria, né? Diretoria. Ele pode fazer algumas pegadinhas, autorizou primeiro o negócio, depois, aí depois autoriza. Ele pode botar no meio, como o exemplo tava, né? O exemplo tava no meio. Aqui já botou logo de cara. Não, eu falo assim, por exemplo, foi autorizado pelos contadores, aí depois chegou na diretoria, foi autorizado de O contador não autoriza nada, na verdade, né? Igual lá, apresentou, né? Eles apresentaram em 1º de março, dia 10, eles Então, ó, repara que o conselho só aprovou, né? Mas quem autoriza é a diretoria mesmo, né? O contador não tem direito de nada ali. Ele vai ter que. Vai fazer só vai fazer, mas não autoriza nada ali. Né? Mais tranquilo aqui? 24? Ah, já foram 3 já, pô, dos 12, viu? Deixa eu ver aqui. Sequente. Ah, aqui. Tem 15 é registro na CVM, né? Que ele tá ali, né? Registro na CVM, né? Isso. Questão de falar. Isso. Falar um pouquinho de ativo biológico, produto agrícola, né? Pode ser que caia, né, na prova de vocês. Não é um CPC que tenha o hábito de cair em prova de carreira fiscal, mas, né, você faz Mato Grosso, parece fazer sentido, né? Tem uma questão. Mas também, assim, quando cai, assim, pelo menos quando cai em outros concursos, cai sempre a mesma coisa também. cai mais a lei cantina. Oi? Essa parte agrícola cai mais a lei cantina. Uhum.
Bom, vamos lá. Ativo biológico e produto agrícola, né? O que é um ativo biológico, segundo o CPC 29? Ou um animal ou uma planta vivos, que gera um produto agrícola, né? Ou seja, um produto colhido, né, desse ativo biológico ou através do abate de um animal. Tá? Agora, um ponto importante, tá? Eu falei de planta ou animal vivos, mas quando eu falo aqui de plantas portadoras, que é uma planta que ela gera, né, frutos ou gera itens por diversos períodos, esse cara aqui é um ativo imobilizado. Tá? Se vocês forem olhar no CPC 27, ele considera a planta portadora como um ativo imobilizado. Por quê? Porque se eu for parar para pensar, né, quais são as características mesmo, né, de um ativo imobilizado? Nós falamos isso sobre ontem. Oi? Atividade fim, bem tangível, que vai ser utilizado por mais de um período. Então, se aquela árvore, aquela planta, ela dá frutos ou dá, né, itens, né, por mais de um período, ela é um ativo imobilizado. Tá? Só para efeitos de... Só para vocês terem ciência disso. Então, o ativo biológico ou é uma planta ou animal vivos que gera um produto agrícola, que é um produto colhido, né, ou através de um animal abatido. Tá? E que depois vai passar por um processo de industrialização, chegando no produto resultante, que é o produto final. Só que esse cara aqui não está abrangido pelo CPC 29, porque esse cara aqui já passou por um processo de industrialização, ou seja, ele é CPC 16. Então, por exemplo, o que é ativo biológico? Uma videira. O que eu consigo extrair dela? Uva. Ou seja, então, videira e uva abrangido pelo CPC 29. Quando eu mando a uva para uma indústria, e a indústria, né, ela consegue produzir o vinho, ou até mesmo para uma vinícola, por exemplo, esse vinho já não mais faz parte do CPC 29, faz parte do CPC 16, porque lá o cara tem o quê? Ele produziu, né, fabricou o vinho e agora ele tem um estoque de vinho para poder revender. Ok para vocês? Tudo bem? Tá? Da mesma forma, a vaca é um ativo biológico, que eu extraio leite. Leite é produto agrícola, que depois passa por um processo de transformação, de industrialização, para virar queijo. E o queijo passa a ser o quê? Estoque, CPC 16. Tá? Carneiro, né, ativo biológico, extrai o quê? Lã. E depois posso produzir aí fios, tapetes, né, que é o produto já industrializado, que é CPC 16. Então, ou seja, o CPC 29 vai até o produto agrícola. Passado o produto agrícola, vai ser CPC 16. Até ok para vocês? Tá? Ou seja, o que pode cair é justamente essa diferença entre um e outro e a forma de mensuração desses itens, tanto do ativo biológico quanto para o produto agrícola. O ativo biológico pode ter duas formas de mensuração. O CPC 29 encoraja que seja mensurado por valor justo, menos despesas de venda. Se não for possível mensurar o valor justo, vai ser pelo custo, aí custo de produção, de extração, menos qualquer depreciação, né, acumulada. Agora, o produto agrícola não tem alternativa, obrigatoriamente por valor justo, menos despesa de venda, porque ele acaba sendo como se fosse uma commodity. E commodity já tem os seus valores de mercado, né, valores justos já bem definidos, né? Ou seja, então não tenho como mensurar o produto agrícola de forma alternativa, só pode ser a valor justo menos as despesas de venda. Aí eu vou ter que aplicar ou a técnica da abordagem de mercado, se tiver, que é o mais comum, né? Ou a técnica da receita ou a técnica do custo de reposição. Mas no mercado tem, né? Porque quando ele já vira quase uma commodity aqui, você já tem mercado para poder balizar isso. Mas o que são despesas de venda, Anderson? São despesas diretamente atribuíveis à venda daquele produto agrícola. Ou seja, despesas que eu não teria caso eu não vendesse aquele produto agrícola. Então, por exemplo, impostos sobre venda, comissões sobre venda, se eu tiver que pagar comissão, frete sobre venda, né? E qualquer outra despesa diretamente atribuível àquela venda. E como ele é mensurado a valor justo, né? O produto agrícola, e até alguns ativos biológicos, né?
qualquer ganho ou perda na mensuração de valor justo vai para resultado. Tá? Então, um exemplo que eu trago aqui de mensuração de produto agrícola é bem tranquilo, é bem simples. Ó. Ó, ao final do exercício X1, em relação às atividades vinculadas ao gado de uma propriedade destinado à venda, um produtor mensurou o ativo biológico com base nas seguintes informações. Preço de venda no mercado ativo, R$1.000. Gasto com transporte até o local de venda, R$100. Minha pergunta é, esse gasto com transporte, ele é diretamente atribuível à venda? Ele é. Eu só tenho esse gasto porque eu estou vendendo esse cara, né? Despesas financeiras com empréstimos, é um gasto vinculado à venda? Não, não necessariamente. Agora, impostos sobre venda no mercado ativo. Pô, imposto diretamente atribuível à venda, né? Ele é direto. E agora, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Não é diretamente atribuível à venda. Então, ou seja, o valor justo líquido de despesas de venda vai ser o quê? O preço de venda, menos os gastos com frete, menos os gastos com tributos sobre a venda. Então, teria aqui R$750 de valor justo líquido das despesas de venda. Tudo bem para vocês? Basicamente é isso, tá? O CPC 29. Ok? Beleza? Então, vamos para a questão. Aí, molezinha essa aqui, ó. Considerando-se o que dispõe o CPC 29 e atendidos os requisitos de reconhecimento, o produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado produto agrícola. Ou seja, obrigatoriamente a valor justo menos despesas de venda. Se ele fala do ativo biológico, aí eu poderia falar, olha, ele pode ser alternativamente, né, ou a custo, ou ao valor justo líquido da despesa de venda. Mas nem teria essa resposta aqui. Nem teria aqui. Mas estou falando o seguinte, se fosse ativo biológico, alternativamente, ou valor justo menos despesa de venda, ou custo menos depreciação. Só que o CPC 29 não fala dos dois o menor, não. Ele fala de duas possibilidades de mensuração. Ele encoraja o valor justo menos despesa de venda. Se você não tiver essa informação, você vai ter que buscar o custo de extração, né, o custo de extração daquele ativo biológico, né, menos qualquer tipo de depreciação que ele pode vir a ocorrer. Né? Mas sugere-se sempre que esse cara seja valor justo menos despesas de venda. Exaustão ocorre quando eu faço extração de recursos minerais ou florestais. Ou seja, quando eu utilizo algum equipamento voltado para extrair recursos minerais ou recursos florestais, eu tenho a exaustão. Porque qual a lógica da exaustão? Você exaure, né, tenta exaurir os recursos que você extrai. Vamos pensar numa jazida de minério de ferro. Você usa lá equipamentos para tentar extrair recursos daquela jazida, né? Então, por isso a palavra exaustão. Ok? Então, exaustão tem relação com a extração de recursos minerais e florestais. Mas a exaustão da máquina, não? Não, da fonte. E essa exaustão vai ter, assim, obviamente você acaba... Não, você pode até fazer a exaustão da máquina com base na capacidade que você tem de extrair recursos daquela jazida, entendeu? Porque o que a norma ela fala? Olha, você pode exaurir todos os recursos que você utiliza para extrair recursos minerais, inclusive os equipamentos que você utiliza. Ou seja, então essas máquinas não sofrem depreciação, sofrem a própria exaustão. Naquele momento específico, naquela situação específica. Porque na depreciação você vai depreciar em 10 anos. A exaustão não vai ter. Não, a exaustão você tem duas métricas para isso, né? Ou você faz pela capacidade de extração, né? Por exemplo, foi um geólogo lá, falou o seguinte, ó, eu consigo extrair, sei lá, 10 milhões de toneladas de petróleo, né? De petróleo lá de uma
de uma bacia, né? Então, o geólogo falou que é 10 milhões. Então, conforme eu vou extraindo 1 milhão, vou exaurir 10%. Né? Ou seja, vou fazer dessa forma. Se eu não consigo mensurar, porque às vezes tem fontes inesgotáveis, né? Então, quando mensurar, vai ser pelo tempo do contrato de extração. Eu não posso ficar a vida toda extraindo, né? Eu tenho um período que eu vou ficar extraindo. Então, vai ser pelo tempo que eu vou ficar extraindo. Beleza? Então, já falamos de quê? De 4? 4, né? CPC 23, 22, né? 24 e 29, né? Falta só 8 agora. Tá parecendo um de bingo. Hã? Tá parecendo um número de bingo. Estou exaurindo CPCs. Então, dos 12 de hoje já fomos 4 já. Eu falei que tinha alguns rápidos aqui. A maioria são rápidos, né? Vão ter uns 2 ou 3 que vão demorar mais um pouquinho, mas também nada assim de outro mundo não, tá? O pior já passou. Meu Deus, é 8 hoje, cara. Oi? É 8? O quê? Vamos ver, ó. 100%? Faltou 11. 12. 12. Então, faltam 8 agora. Faltam 8. Então vamos lá agora falar aqui de tributos sobre o lucro. Cara, esse CPC é muito doido aqui, então vou tentar ser o mais objetivo possível. Assim, ele é famoso porque ele não... enfim, ele tem muitas polêmicas. Ele cai. Existem diversos entendimentos sobre esse CPC.
que é essa DIC, professor? A DIC? 10% da DIC? Adicional. Adicional. Não, não. Acho que, assim, tentar ser bastante simples aqui para a gente não... Dentro da complexidade desse assunto. O que acontece? Tributos sobre o lucro, CPC 32. Existem diversos tributos, né, nosso arcabouço, no nosso manicômio, né, tributário brasileiro. Né? 2 deles são especialmente voltados para o lucro, né, que são imposto de renda sobre pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Bom, basicamente, as alíquotas, né, tirando... Assim, a gente tem, na verdade, diversos regimes tributários, né, se a gente for parar a pensar. Temos o Simples Nacional, temos o lucro presumido, mas esse CPC, basicamente, ele só se aplica a empresas de lucro real, que, na verdade, é uma empresa que tributa sobre o lucro, né? Só que não o lucro que ela reconhece na DRE, e sim sobre o lucro que o fisco entende ser o correto, né? Então, ou seja, do lucro da DRE eu preciso fazer alguns ajustes para chegar no lucro que a Receita Federal entende ser o correto, né? Então, essas alíquotas são de 15% para imposto de renda à pessoa jurídica, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido e essa aberração aqui, que é de 10% de imposto de renda adicional sobre o que ultrapassar R$240 mil ano ou R$20 mil mês. Então, supondo hipoteticamente que eu tenho uma empresa que tem um lucro tributável, né? Porque na verdade é o lucro tributável aqui, né? Vou botar aqui, ó, lucro tributável de R$1 milhão. Então vai pegar o imposto de renda de 15%, vai dar 150 mil. Contribuição social sobre o lucro líquido de 9%, vai dar R$90 mil. E ela ultrapassou em quanto 240? 760, né? Certo, né? Então, eu vou ter um adicional de 10% sobre 760 mil reais, que vai dar 76. Então, ou seja, 150 mais 90, 240, né? 240 mais 76, 316, certo? É isso? Beleza? Então, essa é a nossa legislação tributária, né? Isso tributos só sobre o lucro, fora os tributos sobre o faturamento, né? Que já foram feitos lá em cima, né? Que é o ICMS, né? O próprio IPI do faturamento bruto, né? Do ISS, do PIS, COFINS. E eles estão discutindo a tributação em cima desse lucro agora aqui, né? Porque uma contrapartida, acho que eu estava lendo alguma coisa que parece parar de pagar juros sobre o capital, mas eles comprariam uma outra lei. Na verdade, o que estamos discutindo, que eu acho que assim, isso seria péssimo, é o seguinte: do lucro que a empresa ofere e que ela distribui, que atualmente é isento,
Porque tem que ser isento mesmo, já foi tributado na empresa. Eles queriam tributar do acionista. Eu falei, porra, mas estão de sacanagem. Quem vai querer investir aqui? Lá de fora? Ninguém, né? Aí estão querendo compensar com a diminuição desses tributos aqui, por pessoa jurídica, mas, porra, cara. Eu ouvi falar quase que acabaria a questão do juros sobre o capital, quase que não precisaria mais pagar. Eu acho que não vai prosperar, pelo menos no ano eleitoral, porque isso aí vai ser tiro no pé total, né? E eu espero que nunca prospere, porque, cara, a carga tributária já é imensa, né? Pô, o cara vai tributar sobre o rendimento que ele já distribuiu, que já foi tributado, pelo amor de Deus, né? Aí, pô, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, o que a gente tem aqui na nosso manicômio tributário, né? Ou seja, para fins de tributação, não é o lucro da DRE, tá? É o lucro da DRE mais adições menos exclusões. O que são adições? Adições são despesas que foram registradas na contabilidade, mas que a legislação tributária entende que não são dedutíveis para fins de imposto de renda. Porra, você está de sacanagem? Sim. Multas, brindes, por exemplo, são despesas que a empresa reconhece, né, na DRE, diminui o lucro contábil, mas voltam, por isso são adicionados, para fins de tributação. A diferença entre a depreciação fiscal, dependendo, né? Por exemplo, vamos imaginar que a depreciação contábil seja lá de 20 mil reais no ano. Só que a fiscal determina alíquotas de depreciação. Aí vamos imaginar que naquele ano foi de 10. Esse excesso de depreciação em relação à legislação tributária também volta para ser surreal. Exatamente. Não, isso é surreal. Então, volta para ser adicionado, né? Da mesma forma, receitas de equivalência patrimonial que já foram tributadas na empresa que está sofrendo investimento, quando eu gero a receita na minha empresa, ela vai ser excluída porque já foi tributada lá. Nada mais justo também, né? Assim como compensações de prejuízos que podem ser feitas com um certo, até um limite, né? Também são excluídas da base de cálculo do imposto de renda. Então, na verdade, o lucro tributável nem sempre é o lucro da DRE, ou quase nunca é o lucro da DRE. Mas esse tipo de cálculo só faz sentido para a empresa de lucro real. Por quê? Simples Nacional tributa tudo pelo faturamento. E lucro presumido, através do... que é também outra aberração, lucro presumido, através do faturamento, existem presunções de lucro a partir do faturamento. Então, já tem percentuais fixos sobre o faturamento, presumindo o lucro daquela empresa. E sobre essa presunção de lucro, eu aplico esses percentuais. Muito louco isso, né? Surreal, né? Bom, então, por conta desse descasamento, né, entre contabilidade e fiscal, surge, né, as diferenças que podem ser temporárias ou diferenças permanentes. Por quê? Porque, ora, eu tributo mais do que eu deveria, ora, eu tributo menos do que eu deveria. Vai depender de como, se eu depreciei mais ou menos do que a legislação contábil pede. Então, existe esse descasamento. Então, as diferenças permanentes, como o próprio nome diz, nunca vão ser compensadas. Uma vez eu colocadas ali, um abraço. Por exemplo, a multa eu nunca vou poder compensar. Ou seja, vai ser adicionada e eu nunca mais vou poder compensar. A equivalência patrimonial, por exemplo, vai ser excluída também para sempre. Agora, esse descasamento de depreciação contábil fiscal, né, às vezes a empresa tributa pelo regime de caixa, né, e na verdade, por competência seria um outro valor, aí essa diferença vão ser diferenças temporárias. Que aí surge o tal do tributo diferido, que são tributos que podem ser compensáveis, né, ou tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, pelo descasamento entre contabilidade e fiscal. Mas como é que as bancas costumam pedir isso? Aí vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um lucro contábil de 120 mil reais. Adições temporárias, 28 mil. Adições definitivas, 12 mil. Ou seja, as temporárias gerarão o tal do tributo diferido.
Exclusões temporárias também gerarão tributos diferidos. Exclusões definitivas. Então, a base de cálculo para o lucro tributável naquele exercício foi de 150. 120 mais 40 menos 10 mil. Até aqui ok para vocês? Ou seja, aqui são despesas que não foram consideradas dedutíveis, então elas vão voltar, e aqui foram exclusões de talvez de receitas que não podem mais ser tributáveis, que já foram anteriormente. Ok para vocês? Então, lucro tributável, 150. Alíquota de imposto de renda e CSLL, 34. Por que 34, Anderson? Porque para prova e para cálculo em geral, se usa o somatório desses caras aqui. 15 mais 9 mais 10. Por mais que efetivamente aqui não dê 34, mas para fins acadêmicos, né, o pessoal usa 34%. Tá? Então, 34% sobre os 150 mil vai dar 51 mil reais. Seria o tributo corrente para aquele ano. Mas o tributo diferido são o quê? É a diferença, na verdade, entre as adições temporárias e as exclusões temporárias, que vão ser, né, ou tributadas ou dedutíveis em um próximo exercício. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, 28 menos 4. 28 menos 4 vai dar o quê? 24. 34% sobre esses 24 vai dar 8.160. Então, ou seja, o tributo corrente seria de 51. Só que, na verdade, eu tenho um tributo diferido de 8.160. Então, se a banca vier pedindo qual é o tributo corrente? 51. Qual é o tributo diferido? 8.160. Na DRE, como é que isso aparece, Anderson? Eu vou pegar o lucro contábil de 120, vou somar, vou diminuir do tributo corrente de 51 e vou somar com o tributo diferido de 8.160. Alguém imagina por que está somando aqui? Oi? Porque ele gerou um ativo fiscal. Ele gerou um ativo fiscal. Porque, na verdade, repare que a base fiscal está maior do que a contábil. Então, ele gera um ativo para ser compensado em outro exercício. Sim, a base contábil, a base fiscal está maior do que a contábil. Então, ele gera um ativo diferido para compensar isso em um próximo exercício. Se fosse ao contrário, geraria um passivo fiscal diferido. Ou seja, essa aberração que a gente tem na nossa, né, legislação tributável brasileira. Né? E existe esse descasamento, né, entre contabilidade, né, e legislação tributável. Diga. Sim, então, na verdade, qual vai ser a lógica aqui? Né? A empresa tem um IR a pagar de 51 naquele exercício. Né? No ano seguinte, ele tem um ativo. Aí, quando ele for pagar o outro ano, ele vai compensar esse ativo com o outro IR a pagar, entendeu? Isso, perfeito. Tá? Ou seja, então, qual é a lógica aqui? Ele gerou um passivo a pagar, vai pagar. Só que ele também gerou o quê? Um ativo fiscal diferido para compensar no exercício seguinte. Como ele tributou a mais do que a base contábil, no ano seguinte, possivelmente, vai ser o quê? Vai ser o contrário. Então, ele vai poder fazer o quê? Vai poder pegar esses 8.160 e abater do tributo corrente daquele ano. Então, ele vai pagar a menos. Não, é surreal, é bizarro, é isso mesmo. Isso é Brasil, Mas a questão é, tributo corrente vai trabalhar com lucro da DRE mais adição menos exclusão. Tributo corrente, pimba. Tributo diferido, vou apenas comparar o que é temporário de adição com o que é temporário de exclusão. E vou achar o tributo diferido, que pode gerar um ativo fiscal diferido, nesse caso gerou, porque a base fiscal está maior, né? Ou um passivo fiscal diferido, quando a base contábil for maior do que a base fiscal. Mas, normalmente, a banca pede só o tributo diferido, aí não entra muito no mérito se vai ser ativo fiscal ou passivo fiscal. Fala assim, qual é o tributo diferido? Se as adições fossem menor do que as exclusões, aí
Vai depender de como a empresa vai gerenciar essas novas despesas não tributáveis, vamos dizer assim, as não dedutíveis, né? Se for depreciação, se o índice de depreciação for muito diferente, às vezes vai 2, 3 vezes. Sim. Mas ela tem essa... Por isso, inclusive, que todos os tributos diferidos... Aí um ponto importante, tá? Que eu não botei aqui. Todos os tributos diferidos, sejam ativos ou passivos, devem ser classificados no não circulante. Porque eu não tenho um prazo específico de utilização daquele tributo diferido. Ele não é ativo circulante. Ele é sempre não circulante. E se for passivo, passivo não circulante. Está bem explícito no CPC 32 isso. Vou até botar aqui, que eu esqueci, botar aqui, ó. Sempre no não circulante. Justamente o que você falou. Posso demorar a utilizar esse cara. Vamos fazer uma questão dessa aqui? Ah, cara, fala para mim. Estou tentando entender a palavra diferida até agora. É recuperável? Diferido porque, na verdade, eu tenho um descasamento entre o que eu estou registrando na contabilidade com o que efetivamente eu vou pagar de tributos. Então, esse descasamento. O diferido é porque vai ser compensado posteriormente, ou vou recuperar posteriormente, ou eu vou pagar posteriormente por isso. Mas então, esse 8.160, quando que eu recupero ele? Quando que eu vou... Assim que inverter. Assim, quando a minha base contábil for maior que a fiscal. O que seria a base contábil? Olha só. O lucro contábil não foi de 120? Sim. Qual foi o lucro tributável? De 150. A base fiscal está maior do que a contábil. Não é isso? Aí, no caso, tive um prejuízo. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, eu estou pagando mais imposto do que minha base contábil. A base foi 150. Como eu estou pagando a mais, mas a compensação eu tive o quê? Um ativo fiscal diferido. Para compensar quando isso o quê? Inverter. Quando a base contábil for maior que a tributável, eu vou poder utilizar esse cara. É isso aí. Tem empresa que fica dando prejuízo propositalmente. Propositalmente. Não, cara, eu sou revoltado com isso. Eu sou revoltado também com isso. Como é que assim, mas não é, assim, eu falo de depreciação, mas, por exemplo, a substituição tributária é outra aberração. Substituição tributária. O governo define a margem de lucro de uma operação em outra para poder estabelecer o tributo. Porra, de onde surgiu isso, cara? É complicado, cara. É complicado, né? Então, a lógica é essa. Descasamento de contábil com fiscal. Se aqui fosse 120, 120 aqui, ó, não teria isso. Se eu não tivesse adições, exclusões, eu não teria isso. O problema é que a base de tributação nem sempre é a minha base contábil. Então, ou seja, repare aqui que eu estou pagando mais de imposto do que a base contábil, entendeu? Então, estou pagando, mas também gerei o quê? Gerei um tributo a ser utilizado quando isso virar. E o diferido é sempre os temporários, né, professor? Temporários. Sempre temporários. Porque o permanente, ele já rodou, já era. Ele não volta mais, vamos dizer assim, né? Foi? Então, mas eu não entendi essa parte porque nem... se o lucro da empresa está 120 mil. Aí o governo, para falar que... eu não entendi por que ele fala que é 150. Não, porque está na legislação, cara. Ele fala o seguinte, ó, tem despesa tua que não é dedutível para fins de imposto de renda. Por exemplo, multa, foi o que eu falei. Toma uma multa, o problema é teu, cara. Isso não tem a ver com a operação, isso. Tu teve gasto com brindes. Problema é teu. Isso não é gasto dedutível. Isso é legislação, entendeu? Não, é absurdo. É absurdo. Ok. Mas assim... Mas não foi... Então, pro lucro contábil, teria que dar 150 mil. Não, do contábil não. Não, mas eu falo assim, o contador que elaborou errado. Não, nada disso. Não, mas, de novo, isso aqui é legislação, cara. A empresa pode ter... Por exemplo, a empresa não pode tomar multa? Pode tomar multa, não pode?
Não, mas aí não teve erro do contador. Não, eu falo assim, por exemplo, você leva uma multa. Você levou uma multa, Uma beleza. multa ambiental. Ah, Você levou a multa porque você estava fazendo uma coisa errada. sim. Sim, isso aí então é problema de você mesmo. Então, mas não tem nada errado de contabilidade, entendeu? Mas então, a multa ela não desconta, entendeu? Não, olha só. A multa é reconhecida como despesa, vai diminuir o meu lucro contábil. Entretanto, a Receita Federal fala assim, ó, problema é seu que você tomou uma multa. Então eu vou pegar essa multa, que, por exemplo, poderia ser de 12 mil reais, e vai voltar com ela para você tributar sobre esses 12 mil. É isso que ela faz. A multa, então, tipo, em concepção que o senhor falou, eles estão certos. Porque a multa, ela não é uma despesa, a multa é você que causou. Não, despesa contábil eu preciso reconhecer isso como despesa, né? Entendeu? Eu preciso reconhecer essa multa de alguma forma. Ou seja, eu tive um fato gerador. Se eu vou sair com caixa, qual é a contrapartida? É despesa. É uma despesa contábil. Mas tributavelmente, né? O fisco fala assim, ó, cara, eu não vou deixar você tributar, deduzir essa despesa de multa. Então você vai ter que pagar por ela. Então ele volta com ela para a base de cálculo, entendeu? É isso que ele faz. Despesas com brindes, né? É muito comum, no final do ano, a empresa distribuir brindes para os seus fornecedores, não é isso? Fornecedores. Amigo, o problema é seu, essa despesa aí também. Eu não quero saber se você distribui. Eu falo assim, ó, isso aí não é despesa operacional, né, assim, efetiva. Se você gasta com brinde, o problema é teu. Então, volta com essa despesa para tributar sobre ela. É isso que ela faz, entendeu? Mas, contabilmente, é correto registrar. O problema é que existe esse descasamento. A depreciação, por exemplo. Cara, porra, quem é a Receita Federal para determinar que a minha máquina vai depreciar em 10 anos? Aí, às vezes, eu estou usando ali, ó, de uma certa forma, que vai depreciar em 5, mas a legislação tributária fala que você tem que depreciar 10% ao ano. E se você depreciou a mais, você não tem o direito, naquele momento, particularmente, de colocar esse excesso de depreciação para tributar mesmo. Você não tem esse direito. Então, ela volta com esse excesso. Aí é a legislação, entendeu? Ela é soberana nesse ponto, entendeu? Ao mesmo tempo que se eu faço um investimento na empresa dele, a empresa dele dá lucro, e esse lucro eu registro como receita na minha empresa, aí também faz sentido. Não, você já tributou lá, então eu vou excluir essa receita para não ser tributada novamente. É isso que ela faz. Só que o manual do imposto de renda ele é gigantesco, né? Assim, não tem nem como ficar aqui falando de tudo que é adição, tudo que é exclusão, porque não cabe. Nem eu sei. Até porque eu não gosto da área tributária, então também nem quero me aprofundar muito nisso, não, que tem os experts aí da vida aí. Então, existem diversas despesas que não são dedutíveis e algumas receitas que não são tributáveis justamente por conta disso. Entendeu? Beleza? E aí essa diferença ela volta no próximo exercício. Assim, vai depender, porque no próximo exercício eu posso continuar com essa lógica aqui, entendeu? Vai poder compensar em algum momento, mas isso aí não necessariamente vai virar no próximo, mas em algum exercício posterior isso reverte. Isso, exatamente isso. Por isso que eu falo que esse assunto aqui é polêmico. Ó, não foi eu que inventei isso não, hein, gente. Fica com raiva de mim não, cara. Se muito do lucro contábil for bem maior do que o... Não, pode acontecer, pode acontecer. Assim, não é, isso aqui não é regra não, entendeu? A gente está dando um exemplo aqui. Isso não é regra não. Por exemplo, eu posso compensar prejuízo, né? Eu posso ter várias receitas de equivalência patrimonial, né? Assim, não é uma regra essa situação, né? E essas receitas que são de investimentos, por exemplo, dividendos que ela ganha de ações que a empresa compra de outras empresas, ela entra lá, ela também é dedutível? Então, tem que saber se foi tributável já inicialmente. Se ela foi tributável em algum lugar, ela é excluída. Se ela nunca foi... Dividendos, vamos supor, a minha empresa tem lá, sei lá, tem
Sim, sim, Para a pessoa física, eu sei que não tem tributação sim. para empresário. Aí ser dividendos, acho que tem, cara. Acho que tem. É, acho que tem. Dê uma olhada nessa questão aí, ó, que é bem parecido com o nosso exemplo. Dou lucro, né, antes do IR, lucro da DRE, né, adições temporárias, adições definitivas, exclusões temporárias, exclusões definitivas. Você tá na aula 6, professor? Ó, 6. Oi? Ah, então tu já achou diferido, né?
Bom, então aqui, ó, lucro da DRE, mais as adições, menos as exclusões. Agora repare que o lucro tributável está menor que o lucro contábil, certo? Esse aqui? Alô? 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 Som. Som. Pendurado? Atrás mesmo, né? Foi. Então, repare aqui que o lucro tributável menor que o lucro contábil. Perfeito? Então, ou seja, 290 mil, 34% sobre 290 mil vai dar quanto? 98.600. E o tributo diferido vai ser a diferença entre as adições e as exclusões. 20 mil reais vezes 34%, 6.800. Aí a pergunta é, isso gera o que então aqui? Passivo fiscal diferido. Ok para vocês? Porque a base agora tributária está menor do que a base fiscal. A base fiscal está menor que a base contábil. Se fosse aquela mesma empresa, ela poderia usar aqueles 8 mil para Poderia. compensar esse. Poderia. Então, o tributo corrente, 98.600. Tributo diferido, 6.800. Letra D de dado. Que horas tem? 10 horas? Vamos dar uma pausa, então. Falamos sobre conta CPC 5, né?